Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco agora sobre a segunda forma do Teorema de Fubini. Bom, para a segunda forma significa que as nossas regiões de integração não são mais retangulares. Então a gente vai olhar um pouquinho para essas regiões para então ver como é que a gente faz para calcular a integral de fato sobre regiões não retangulares. Pois bem, o que acontece? Quando a região não é retangular, ela efetivamente pode ser descrita de duas formas distintas. A primeira das formas, ela é assim, ela pode ser escrita assim. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte, se a região não é retangular, eu posso escrevê-la tendo o x variando entre duas constantes, então o x vai variar entre a e b, e o y, tá vendo aqui, ó, o y variando entre duas funções, tá? Então o y varia entre duas funções que dependem de x e o x variando entre duas constantes. Essa é uma das maneiras que eu posso descrever uma região não retangular. A outra maneira seria o contrário disso, ou seja, o y variando entre duas constantes e o x, ó, aqui a variação de x, variando entre duas funções que dependem de y. Tá? Então, ou eu vou ter uma região que eu posso escrever assim, ou eu vou ter uma região que eu posso escrever assim. E muitas das regiões podem ser escritas dos dois jeitos, ou seja, eu posso reescrevê-la assim ou do tipo 2, né? Ou do tipo 1 ou do tipo 2. Então é muito importante que a gente entenda o seguinte, nesta situação, eu sempre vou ter uma ordem correta para o cálculo da integral, ou seja, se eu estiver com uma região do tipo 1, eu vou obrigatoriamente ter que integrar de um jeito. Se a região for do tipo 2, eu obrigatoriamente tenho que integrar do outro jeito. Tá certo? Vamos ver como é que fica, então, o cálculo da integral quando eu tenho esse tipo de região. Pois bem, então ó, aqui nós estamos com as duas regiões, uma do lado da outra, para a gente ir comparando o que acontece com cada uma delas. E o que a gente quer saber é como é que eu faço para integrar o f de xy em cada uma dessas regiões. Veja só, nesse primeiro tipo de região, o que acontece? A integral, né, eu vou calcular a integral de f de xy dA, eu preciso obrigatoriamente começar com y. Se a gente observar a variação de y, quando eu olho para a variação de y, o que acontece com o y? O y está entrando na região por essa função aqui, g2. Então, aqui é onde a gente entra na região. E aqui é por onde a gente sai da região, pela função g2. Então, o y, efetivamente, ele varia entre a função g2 de x e a função g1 de x. Portanto, a integral em y tem que ser de g2 de x até g1 de x. Depois disso, eu vou olhar para a variação de x, efetivamente, certo? Ou seja, o x agora está variando entre a e b. Então, a variação de x vai ser entre a e b. Então, assim a gente tem, dessa forma que a gente calcula uma integral quando a região é desse tipo, certo? Ou seja, a gente sempre termina, a última das integrais tem que ser aquela variável que está entre duas constantes. Então, nesse caso, eu não posso começar por x. Eu obrigatoriamente tenho que começar por y, porque y varia entre funções. E o x, que está entre constantes, deve obrigatoriamente ficar por último. Ok? Então, aqui está a ordem obrigatória, primeiro em y, depois em x, ou seja, nesse caso,
o meu dA tem que ser dy dx. No outro caso, o que acontece? Acontece o inverso. Por quem que eu devo começar? Nesse caso, ó, observe que x está variando entre duas funções. E eu entro na região por aqui e saio da região por aqui. O que significa que x vai ser sempre maior ou igual a essa primeira função de y e x vai ser sempre menor ou igual a essa segunda função de y. Portanto, a primeira integral que eu calculo, que é de dentro, vai ser em relação a x, variando de h1 até h2. E por fim, a segunda integral, que é justamente y, certo? Y vai ser maior ou igual a c, menor ou igual a d. Então, a segunda integral, que é de fora, eu vou ter a integral em y variando entre duas constantes. Ou seja, eu sempre termino a minha integral entre duas constantes. Com isso, de novo, aqui eu tenho obrigatoriamente que fazer a primeira integral em relação a x, a segunda integral em relação a y, e nesse caso, o meu dA vai ser dx dy, que está aqui. Tá certo? Vamos continuar para a gente ver um exemplo. Muito bem. Então, ó, o exemplo que a gente apresenta aqui é esse aqui. Eu quero integrar essa função f de x igual a 4x mais 2 na região delimitada por essas duas curvas aqui. Tá? No primeiro quadrante, é isso aqui que nós vamos ter. Ok? Bom, esse ponto de interseção das duas, esse ponto 2 e 4, a gente encontra fazendo o cálculo de interseção entre as duas curvas e a gente descobre que o x é 2 e o y vai ser 4. Bom, de que tipo é essa região? Essa região ela pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A gente vai ver isso com cuidado. Num primeiro momento, vamos imaginar que essa região fosse desse tipo aqui, ou seja, do tipo 1, ou seja, eu teria que integrar em y primeiro. Isso significa que a variação de y vai ter que ser da curva rosa até a curva azul, ou seja, o y entra por x² e sai por 2x, tá certo? Então eu tenho essa variaçãozinha aqui. E essas curvas aqui, o que acontece com elas? Efetivamente, o que acontece é que nessa curva, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, na verdade, é a junção desses dois, assim como esse ponto é a junção desses dois. Então, essa reta não aparece, tá? Mas, para efeito de variação de x, as retas seriam justamente esses limites extremos, o que significa que o x teria que variar de 0 a 2. Com isso, a integral que nós temos que calcular vai ser a integral da função 4x mais 2, que é essa função aqui, tá? O y variando de x² até 2x e o dx variando de 0 até 2. Bom, como é que fica essa curva ou essa área sendo integrada agora da outra forma, como se fosse do tipo 2? O que vai acontecer? Se eu mudar a ordem de integração, eu teria que inverter as funções, porque efetivamente eu teria que fazer a variação primeiro de y. Então eu teria que olhar o y em função de x. Então essa função aqui eu inverto, no lugar de y igual a 2x, eu vou usar x igual a y sobre 2, e essa função x² eu também inverto. Ao invés de usar x², eu vou usar raiz de y. E aqui eu vou usar positivo porque eu estou olhando só para o y positivo. Então, a minha variação de x passa a ser de y sobre 2 até a raiz de y. E da mesma forma, a variação de y vai ser, do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, eu olho agora para os extremos, só que no sentido de y. Então, a minha variação de y vai ser de 0 a 4. Então, y varia de 0 a 4. Com isso, o que nós temos é essa nova integral, tá certo?
com o x variando de y sobre 2 até a raiz de y e o y variando de 0 a 4. Fica como exercício você resolver essas duas integrais e você vai observar que o resultado das duas vai ser igual. Vamos ver como é que fica então o enunciado do teorema de Fubini para funções, para regiões não retangulares. Muito bem, então como é que fica o teorema de Fubini para a segunda forma? Efetivamente, a gente vai ter o seguinte, eu continuo tendo que ter f de x contínua numa determinada região, e agora, nesse caso, o que acontece é que quando f for definida para uma situação onde o x está entre duas constantes e o y está entre duas funções, a minha integral então vai ter que ser obrigatoriamente iniciada em y, com as variações de y dentro, e terminar com x de a até b. Por outro lado, se a região for definida onde y está entre duas constantes e o x está entre duas funções, então obrigatoriamente eu tenho que integrar primeiro em x, certo? Com as funções de y aqui dentro, e terminar em y entre duas constantes. Então a gente sempre termina com constantes. A gente pode inverter isso desde que a gente calcule as funções inversas dentro dos limites de integração, tá certo? Então, só para efeito de registro, a gente pode sim fazer essa inversão de ordem, desde que a gente faça os ajustes necessários, tá certo? Por fim, eu vou mostrar a primeira das aplicações das integrais duplas, que é justamente o cálculo de volumes. Muito bem, então a primeira das aplicações que nós temos para as integrais duplas é justamente o volume. O que acontece? Numa determinada circunstância, ou seja, quando a minha função f de xy é uma função positiva, ou seja, os valores de f de y são sempre maiores ou iguais a zero numa determinada região R, então, quando eu calculo a minha soma de Riemann, esse valor aqui, esse produto, também vai ser sempre positivo. Consequentemente, o resultado da integral vai ser o volume limitado pela base R e acima pela função, ou seja, a parte que está abaixo da função f de xy. Graficamente, o que nós temos é isso. O limite, o R seria a base do meu volume e a função seria o meu topo. Consequentemente, o volume que eu tenho dado por esse espaço aqui é justamente a integral da função definida sobre o R. Ou seja, esse valorzinho aqui, essa parte toda do volume, nada mais é do que a integral dupla, certo? Então, a primeira das aplicações para as integrais duplas é justamente o volume que fica abaixo da função sempre que essa função for positiva. Então, é isso que a gente tinha para a primeira aula, tá? Falamos sobre integrais duplas, sobre o teorema de Fubini na sua primeira e na segunda forma, e essa aplicação inicial que são os volumes. Desejo a todos bons estudos.